Olá, alunos do primeiro ano A, tudo bem com vocês? Professor Tarsis aqui. Pessoal, na aula de hoje nós vamos sintetizar e revisar também sobre a questão dos modelos atômicos, certo? Bom, qual é o raciocínio que nós estamos seguindo nas nossas aulas de Química? Primeiro, então, nós estudamos no bimestre passado o que são elementos químicos, substâncias simples e compostas e por aí vai. Vimos também a questão do diagrama de fases, mudança, né, de um estado físico para outro e etc. Nesse bimestre agora, nós iremos nos concentrar no estudo dos elementos químicos de uma forma mais detalhada, não apenas da tabela periódica, mas das propriedades que eles apresentam. Para a gente entender como que funciona um elemento químico, nós precisamos estudar primeiramente como que esse elemento químico é formado. E aí o que vai acontecer aqui? Desde a época dos filósofos lá da Grécia Antiga, nós já tínhamos algumas proposições acerca de partículas que poderiam formar toda a matéria que existe. Foi lá nessa época que surgiu o termo átomo, tá? Então, o termo átomo, ele significa algo que, numa tradução literal, que ele é não divisível, ele não possui partes divisíveis, certo? Nessa imagem aí que vocês estão vendo na tela, nós temos 4 modelos atômicos, certo? Que foram sendo propostos ao longo de séculos por cientistas diferentes, e nós vamos ver qual desses 4 modelos atômicos se aproxima mais do que é aceito atualmente pela maioria dos cientistas, tá? Lembrando que existem outros modelos atômicos, nós não temos apenas a proposição desses 4, entretanto, para o nosso nível aqui, nós vamos nos focar apenas nesses daí. Vamos começar então aqui, pelo modelo de Dalton, tá? Então, esse modelo de Dalton, ele propôs que o átomo, que é a menor unidade que forma a matéria que existe, ela era uma esfera maciça, tá? Então, bem maciça, não era divisível. Segundo ele, ela não possuía outras partes, tá? E uma coisa que ele acertou, vamos dizer assim, em comparação com os modelos de hoje, mais atuais, é que realmente o átomo ele é uma unidade fundamental que constitui a matéria, tá? Entretanto, ele também possui partículas que são menores do que ele, como nós veremos, as chamadas partículas subatômicas. Dalton propunha que, além de ser maciço e esférico, esse átomo ele era indivisível, eu não conseguia dividir ele em partes menores, e ele também era indestrutível. Com o avanço de algumas tecnologias na área da física e da química, outro cientista veio e mudou um pouco esse modelo de Dalton. Falou, não é bem assim não. Existe aí algumas coisas que ele não considerou. E esse cara foi o Thomson. O Thomson, que é esse que está em destaque aí na tela de vocês, ele propôs um modelo também esférico, ele continuou concordando com Dalton de que realmente o átomo era esférico, entretanto, ele contrapôs afirmando que, na verdade, não é uma esfera maciça. E ele percebeu, através de alguns experimentos de radioatividade que já tinham na época, que esse átomo ele possuía algumas partículas menores. E aí ele deu a essas partículas o nome de elétrons, porque percebeu que essas partículas tinham carga negativa. Como que ele percebeu, então, que essas essas partículas chamadas de elétrons poderiam constituir esse átomo? Através de experimentos bem específicos, onde eles lançavam ondas radioativas em algum elemento, algum metal, por exemplo, e percebia o comportamento disso daí. Ele percebeu que tinham partículas menores. Daí ele propôs o famoso modelo chamado de pudim de passas. Como no Brasil nós não temos o hábito de comer pudim de passas, é uma coisa bem europeia, para você entender melhor, imagina aquele cookie de chocolate. Então é um modelo parecido com aquele, onde aquela massa ali seria esse átomo e cada bolinha de chocolate seriam os elétrons. Então você teria essas cargas sobre essa massa esférica que ele chamou também de átomo, certo? Então Thomson foi o primeiro cientista a utilizar o nome elétrons. Entretanto, pessoal, com o passar do tempo,
eles perceberam que esse modelo, na verdade, não era o mais ideal. E aí veio um cientista chamado Rutherford, depois de Thomson, e ele propôs um outro modelo, baseado em experiências, nós chamamos de raios catódicos, onde eles lançam raios sobre, por exemplo, um metal, tipo um ouro, e percebem, detectam como que esses raios eles atravessam esse metal, quais ficam retidos, o que que atravessa, e através desse tipo de experimento, ele elaborou um sistema chamado de sistema planetário, onde eu tenho um núcleo positivo, certo? Segundo o modelo dele, e ao redor desse núcleo eu tenho órbitas chamadas de, compõem uma estrutura chamada de eletrosfera, onde esses elétrons, descobertos lá por Thomson, estariam se movimentando. Entretanto, ele desconsiderou que essas camadas aí dos elétrons, elas, na verdade, não é que ele desconsiderou, na verdade ele não sabia, ele não propôs no seu modelo que essas camadas que os elétrons passam, elas têm níveis de energia. Quem que fez isso? Um aluno de Rutherford, chamado Niels Bohr. No seu pós-doutorado, ele percebeu, propôs um outro modelo, que é o chamado modelo de Rutherford-Bohr, ou seja, ele pegou o modelo do seu professor, do seu orientador, e melhorou, tornou esse modelo um pouco mais bonito, vamos dizer assim, um pouco mais explicativo. O que o Rutherford-Bohr, que é o modelo que nós mais usamos hoje na química do ensino médio, lembrando que tem outros modelos mais atuais, mas que nós não vamos estudar aqui, ele propôs que, na verdade, esse átomo ele tem sim realmente um núcleo com carga positiva, certo? E só que ao redor desse núcleo ele propôs as chamadas camadas de valência, ou as órbitas, onde os elétrons estão se movimentando. Então ele considerou níveis de energia. Como assim, professor? Olhem aí para a imagem e vejam que eu tenho uma órbita que está mais próxima do núcleo positivo e outras que estão mais distantes, certo? Ele propôs que à medida que esses elétrons podem saltar de uma órbita para outra, certo? E eu tenho no modelo de Rutherford-Bohr 7 níveis de energia, representados aí pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Reparem que ele coloca na proposição dele um número que cada camada teria. Então, em K eu tenho 1, L2, M3, N4, O5, P6 e Q7. Então, o modelo dele propõe que eu tenho, quanto mais eu salto de uma órbita para outra, nesse caso de K, L, M, vai pulando as letrinhas, eu vou aumentando a energia envolvida, certo? Bom, pessoal, além disso, é importante destacar isso daqui, ó, que no modelo que nós vamos trabalhar em química, nós temos que considerar, então, que esse átomo ele é composto por, no mínimo, 3 tipos de partículas. Nós chamamos de partículas subatômicas. Hoje já é conhecido que existem outras partículas subatômicas além dessas, mas nós vamos focar nessas 3, tá? Quem são essas partículas básicas? São os prótons, representados pela letra P, carga deles mais 1 e a massa relativa 1, certo? Os nêutrons, que juntamente com os prótons formam o núcleo desse átomo, representados pela letra N, a carga líquida, nesse caso, 0, a massa relativa 1. E os elétrons, que são essas partículas representadas por E elevado a menos, né? A carga menos 1, e a massa dele aproximadamente de 1 dividido por 1836. Pessoal, para a gente finalizar, esses modelos atômicos eles são importantes para nós entendermos as explicações históricas que foram surgindo para explicar como que essa matéria que nós enxergamos, seja o lápis que você está usando agora, seja o computador, o celular, tudo isso é matéria. Então, se é matéria, é formada por partículas menores chamadas de átomos, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, coloquem lá no GR8, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.